Olá, sejam todos muito bem-vindos a este Uniced Talk. Hoje é um dia super especial em que o mundo comemora o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP. E para falar deste tema tão relevante, nós temos conosco a Celina Martins, coordenadora do Centro Cultural Português. Olá, Celina, seja bem-vinda. Bom dia, Olga. Muito obrigada pelo convite, antes de mais. É uma honra estar aqui, neste dia tão especial. Portanto, antes de mais, feliz Dia Mundial da Língua Portuguesa, neste dia tão bonito como é o 5 de maio. Pois é, muito obrigada, Celina. Aproveitamos para desejar a todos os que nos veem um feliz dia da língua portuguesa. Vocês sabiam que na Ásia existem falantes da língua portuguesa? Pois é, nós temos falantes da língua portuguesa em Macau. Celina, fala-nos um pouco sobre a história da criação do dia 5 de maio. Como é que surge esta ideia dessa celebração? Hoje celebra-se, aliás, há muitos dias que celebram várias línguas, não é? E hoje, por acaso, o 5 de maio, é o dia também da língua portuguesa, que é uma língua bastante importante. Portanto, ela foi oficialmente estabelecida no ano 2009 pela Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, pela CPLP, e em 2019, na 40ª sessão da Conferência Geral da Unesco, portanto, é uma ideia que parte da grande organização que é a Unesco, decidiu proclamar, de facto, o 5 de maio, este dia, como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Portanto, a partir de 2019, desta conferência que aconteceu, nós celebramos mundialmente, em todos os cantos, em todos os continentes, o Dia da Língua Portuguesa. E é um dia muito importante porque não podemos esquecer que, a par de outras línguas também relevantes, a língua portuguesa é falada, como eu já disse, em todos os continentes, é mais falada com uma predominância maior no hemisfério sul, com uma aproximação de 255 milhões de falantes. Portanto, estamos a falar de uma projeção linguística a nível mundial, de facto, bastante relevante, como a Olga estava a dizer há pouco. E claro, o intuito da Unesco em celebrar as línguas, neste caso a língua portuguesa, é também celebrar tudo o que está associado à língua, portanto, o multilinguismo, a diversidade cultural, a riqueza linguística, porque falarmos da língua portuguesa, hoje, no dia 5 de maio, é precisamente, e nós estamos em Moçambique, é precisamente atendermos, estamos a celebrar o português de Moçambique, estamos a celebrar o português do Brasil, que estamos a celebrar o português, como a Olga estava a dizer, em Macau, que a comunidade da China continental que fala também português, aliás, tem o português como língua oficial, não quer dizer que a comunidade fale português toda, mas de facto Macau, que é uma cidade que está no sul da China, tem como língua oficial também o português, a par da língua local. Uau! Que espetacular. Pois é, e nós sabemos que há organismos que promovem a língua portuguesa, não é? Pode falar um pouco desses organismos que promovem a língua portuguesa pelo mundo? Sim, primeiramente temos que falar, como eu já referi, da CPLP, né? A CPLP é a Comunidade Portuguesa dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, desculpe. Foi criada em 1996. E a CPLP tem vários objetivos, tem uma missão e tem uma projeção também mundial. E de entre os objetivos da CPLP, nós vamos encontrar precisamente a promoção e difusão da língua portuguesa. Portanto, e quando pensamos que a própria língua, é um instrumento, é um veículo que que vai também unir povos, este também é um objetivo da CPLP, é fortalecer os laços que existem entre os 9 países, portanto os Estados-membros, e isto tudo acontece, não é? Todos os memorandos, todos os acordos que existem é através da língua, portanto também para tentarmos perceber a importância que realmente a língua portuguesa tem. Sim. Com a língua portuguesa, portanto, os objetivos da CPLP, creio que são fortemente cumpridos, não é? No fortalecimento dos laços de amizade, como eu estava a dizer, entre os 9 Estados-membros, na própria promoção e defesa da língua portuguesa, defesa e preservação. Também vou acrescentar a parte da preservação, porque temos que
cuidar da língua e preservá-la. Claro, a língua portuguesa também serve depois para os tais memorandos de entendimento que eu estava a falar, da parte da cooperação que existe entre estes Estados-membros e, claro, também com a língua portuguesa, estes Estados-membros conseguem defender com mais propriedade, talvez, os seus interesses, sejam eles mais linguísticos, culturais, políticos, económicos. Portanto, tudo acontece através da língua portuguesa na comunicação, verbal, código oral e código escrito. Muito bem. Celina, partilha-nos um pouco aquilo que é a sua experiência como promotora da língua portuguesa nestes vários cantos que já esteve. Hum, Antes, se calhar, e porque agora de facto estou, e já falámos da CPLP, antes de falar toda dessa minha experiência também enquanto promotora e difusora da língua portuguesa, talvez adiantar uma segunda entidade. Portanto, existem várias entidades, vários organismos que estão realmente comprometidos com a difusão e a promoção da língua. Já falei da CPLP. E como agora estou a dar a cara, obviamente, estou a representar o Camões, Instituto Português da Língua e da Cooperação, tenho que, obviamente, destacar o Camões. Portanto, o Camões divide-se em duas, é um instituto público, divide-se em duas partes: tem a parte da cooperação, e tem a parte dos serviços de língua e cultura. Neste momento, aqui em Moçambique, eu estou, de facto, na parte dos serviços de língua e da cultura, portanto, diretamente relacionados, são serviços que estão diretamente relacionados com a promoção da língua e da cultura portuguesa. Sim. Mas antes de vir para Moçambique, de facto, portanto, eu saí de Portugal em 2015, já há uns aninhos, e comecei portanto, aliás, o Camões, estava a falar do Camões, o Camões, na parte dos serviços de língua e cultura, é o organismo, é a entidade que atua no exterior, hum, nesta defesa e promoção da língua portuguesa. Portanto, não vemos o Camões a atuar em Portugal. Portanto, foi um organismo criado para E atua. o exterior. Ok, certo. Exatamente. E eu, quando saí em 2015, a minha primeira experiência foi numa universidade em Bordeaux, mais ou menos no sul da França. Ok. Aí o português, portanto, era ensinado como língua estrangeira. Obviamente. Pronto, os estudantes estavam a aprender, alguns deles iriam ser professores, outros iriam ser tradutores, mas estavam a aprender o português como língua estrangeira, porque o português não é, ou com alguns, a maioria, como língua de herança. Ok. O português tem vários estatutos, certo? Pois na França tem. E graças à forte comunidade portuguesa que existe na França, eu tinha muitos estudantes que tinham ou avós ou até mesmo a mãe e o pai que tinham algumas origens em Portugal. Pronto, e vão depois por uma questão de afeto, de afetividade também, vão para estes cursos e aí já temos o estatuto da língua portuguesa como Sim. língua de herança. Exato. Eu já ia questionar qual é que era o tipo de relação dos seus alunos com a língua portuguesa, que sentimentos eles tinham com relação à língua portuguesa, se era uma língua mais afetiva, mais mesmo ligada com a questão só da sua formação acadêmica e profissional e por aí adiante. Como é que era este processo? O português atualmente tem uma relevância também muito grande, tanto a nível económico, mas a nível decisor político, ou seja, o português é das línguas oficiais também dentro da ONU, dentro dos organismos da União Europeia. Portanto, os estudantes na França que optam por estudar francês, por estudar português, desculpe, claro, podem ir até por uma questão de laços afetivos, porque têm alguém na família que tem relações ou origens com Portugal. Mas, na verdade, projetando-se no futuro, pensam sempre na importância que a língua portuguesa tem e no próprio português, na relevância que o português tem na França. E o português é, de facto, falado pela presença da comunidade portuguesa e pela importância. Portanto, há empregos que colocam mesmo como requisito nos anúncios de trabalho que tem que dominar o português. Porque o português, como eu estava a dizer, é uma língua que é usada tanto no seio empresarial
como no seio de decisores políticos. Portanto, os grandes organismos da União Europeia têm o português como língua oficial, mas também num nível um bocadinho mais baixo, mas empresarial, comercial, o português tem essa relevância. Ok, muito bem. Pode falar-nos um pouco sobre a sua experiência em Macau? Sim, se calhar para eu não me equivocar aqui, portanto, eu tive nesta universidade na França 2 anos e a seguir vou logo para Timor-Leste. Ok. Timor-Leste é uma ilha também na Ásia, e é uma ilha muito caricata porque está dividida, metade pertence à Indonésia e a outra parte, portanto, leste, por isso é que se chama Timor-Leste, Ok. é Timor. E é uma ilha muito pequenina, com poucos habitantes e uma diversidade linguística mágica, fantástica. Mais de 30 línguas são faladas, Sério? muitas línguas oficiais. Além de que a presença do Bahasa, da língua indonésia ainda está ali com uma grande influência, não é? Timor-Leste, tem uma história diferente da de Moçambique, Angola, e portanto sofreu o processo de independência, tornou-se independente também, mas logo a seguir foi ocupado, a ilha Timor-Leste foi ocupado pela Indonésia durante 20 anos, e isso obviamente influenciou até a própria história, a própria evolução da língua portuguesa. Aí, tinha também o papel de promover a língua portuguesa, portanto, o que é que eu fazia? Eu lecionava cursos, estava numa escola pública, timorense, e o objetivo era nós, darmos formação a todos os professores da escola, se fossem ciências naturais, matemática, história, todos eles tinham que receber formação na língua portuguesa. Porquê? Porque por esta diversidade, por este mosaico linguístico, eles tinham os manuais, os professores tinham os manuais em teto, que é uma língua oficial, e em português. Portanto, tinham manuais bilíngues. Tinham que ter domínio da língua portuguesa também. E o que é que os professores normalmente faziam? Olhavam para o teto, mas com dificuldades também, porque os professores, dependendo do distrito onde estivessem, iriam obviamente buscar a sua língua, o seu dialeto pronto, então tinham já dificuldades com o teto e com o português ainda mais. Mas, na verdade, na escolaridade obrigatória, a língua de comunicação ou a língua de aprendizagem deveria ser a língua portuguesa. Nós estávamos ali, de facto, com esta intervenção formativa de tentar ajudar os professores de todas as áreas a conhecerem, a aprenderem a língua portuguesa para a usarem, de facto, na sala de aula. Depois, num segundo momento, numa segunda tarefa, por assim dizer, ou responsabilidade, tínhamos que dar formação aos professores de língua portuguesa, Ok. porque, na verdade, eram professores de língua portuguesa, mas se calhar passaram Estudantes também. muito, portanto, eu acho que só tinha até um estudante que era um formando que era licenciado, que era professor licenciado, todos os outros foi por afetividade também, porque eram pessoas mais velhas, que falavam português no tempo dos portugueses, mas não tinham estudado. Bases de gramática mesmo da língua portuguesa. Exatamente, portanto, aqui entra depois um sem fim, não é? O que é ser-se professor? São as questões didáticas, são as questões metodológicas, mas acima de tudo também a questão da própria língua portuguesa. E às vezes dar uma tutoria a professores do nono ano, da nona classe de língua portuguesa, está-se ali 3 horas em volta de um texto, para eles depois levarem o texto na língua portuguesa aos seus alunos. E desafios. Foi realmente durante 1 ano e meio uma missão muito, muito bonita, muito especial. Tínhamos ainda, numa terceira componente, dar apoio e também na língua portuguesa à direção pedagógica. Ou seja, todos os A documentos. própria direção mesmo também tinha uma fragilidade Sim, em conhecer na língua portuguesa. sim, documentos eram todos convocatórias de reuniões, era tudo escrito em teto. Teto, ou no caso, portanto, eu estava num município relativamente perto de Dili, que é a capital, usavam muito o Tocodede, que é, portanto, aliás, eu
no início eu pensava que os professores falavam em tétum entre eles, depois é que me apercebi, não, isto não é tétum, isto é Tocodede, Oh, que é a língua, portanto, ali daquele município onde eu estava, que era Liquiçá. E numa ilha tão pequenina, com mais de 30 línguas maternas, 2 línguas oficiais, e depois ainda cada município com a sua língua, é normal também que entendamos o papel do Camões e de organismos da promoção da língua, e da cultura portuguesa naquele sítio, porque realmente o português está, não co eu não gosto de dizer concorrer, mas está a conviver com outras línguas. E como o português tem o estatuto em Timor-Leste de ser língua oficial e é a língua de comunicação, é a língua de escolarização, é normal que nós vejamos a presença muito forte do Camões e de outras entidades para ajudar os professores e a comunidade local. Os jornalistas, por exemplo, muitos professores portugueses, formadores, estão a dar formação, continuam na área da imprensa, porque lá está, também tem a língua portuguesa também é o veículo dos média. sim, a língua portuguesa acaba por desempenhar um pouco aqui um papel de unidade nacional, como tem feito, como já tem vindo a desempenhar esse papel em Moçambique, porque também temos um país plural em termos Sim. de línguas. Sim, isto que eu estou a contar em Timor-Leste, de facto, espelha-se em tudo, em todas os outros territórios que foram ex-colónias de Portugal. Moçambique é o caso, sim. E Macau veio depois de Timor-Leste. Em Macau já era outra vez, portanto, num contexto universitário, estava numa universidade privada, e aí, claro, o português tinha o estatuto de língua estrangeira, completamente. E depois estamos a falar, portanto, em Macau, eles falavam também o cantonês, portanto, os meus estudantes estavam a aprender português e mandarim. Mandarim, que é o chinês evoluído e mais simplificado da China continental. Ok. Portanto, eles estavam a aprender essas 2 línguas, quer dizer que também estavam a aprender o mandarim. Porque a língua que eles usavam no seu dia a dia é o cantonês, que é a segunda língua oficial de Macau. E onde é que o português está presente em Macau? Está presente nas placas identificativas das ruas, em que nós temos, de facto, cantonês e português. Quando andamos de autocarro, de serviços públicos, ouvimos o nome das ruas, tanto em português como em cantonês. Temos uma presença, obviamente, a nível da arquitetura, é visível a presença arquitetónica herdada pelos portugueses. Depois, claro, aquilo que é normal, muitos restaurantes portugueses, a comunidade portuguesa também presente. Mas na universidade e nas ruas, portanto, em Macau, não se ouve português, não se fala português. Ok, mas pelo que a Celina acaba de explicar, embora não se ouça assim um português, mas estão lá as marcas da cultura portuguesa com a questão dos restaurantes, Yeah. da arquitetura e por aí adiante. Sim, e não nos podemos esquecer que a China, através de Macau e através de Hong Kong, mas neste caso estamos a falar de Macau, Macau funciona como a ponte entre a China e a parte ocidental, portanto, a Europa. E claro, os estudantes, respondendo outra vez à pergunta que me colocou há pouco, os estudantes ali não iam por afinidades, não tinham ninguém que realmente tivesse um elo com Portugal, mas estavam a pensar na parte económica, na parte Ok. comercial. E de facto eles precisam do português lá para trabalhar na administração, para trabalhar nos bancos, para trabalhar inclusivamente nas televisões. Eu fui muitas vezes dar A entrevistas língua portuguesa. dar entrevistas à TVM, a televisão de Macau, como nós temos aqui em Moçambique, lá também era a TVM, e de facto era muito normal encontrar, portanto, os macaenses, não é? Mas com portugueses e a TVM, portanto, era em língua portuguesa também. As rádios. hum, Temos é que analisar sempre o português, da minha perspectiva, na convivência com outras línguas. Portanto, eu falei de Timor-Leste, que realmente convivia com muitas línguas. Aqui, o português convive com uma língua que é o cantonês, e depois ainda tem uma língua local, mas também que não é muito usada, que é o patuá.
Mas quer dizer, quando as línguas não são próximas ao português, nós também temos que compreender que os próprios falantes vão ter algumas dificuldades em usar o português, ou vai ser mais difícil introduzir. Agora, Macau, a China em si, estão empenhadíssimos em investir também na língua portuguesa, e temos lá vários institutos, estou-me a lembrar do IPOR, por exemplo. Lá o português de facto tem muita difusão, muita promoção, mesmo junto da comunidade local. E é extraordinário como os chineses vão aos centros culturais, vão participar nestas atividades com mais dificuldade, se calhar, em falar o português, mas Têm vão. interesses em conhecer a cultura e Sim, a língua portuguesa. sim. E o intercâmbio também funciona muito bem. Como aqui em Moçambique, há também o intercâmbio, claro que sim, moçambicanos vão para Portugal, vão para o Brasil também, mas lá, por nós pensamos, ok, China, o que é que tem que ver? Mas já há esse investimento, quantos macaenses, quantos chineses não vão para Portugal nestes processos de intercâmbio, que são muito positivos. Muito interessante. Que eu posso ainda falar de uma outra experiência, para vir a Moçambique. Depois de Macau, curiosamente, voltei, a Portugal e estive numa escola internacional. E dava português, língua materna, tudo bem, mas também tinha no meu horário uma turma só de estrangeiros. Portanto, aí o português já tinha um outro estatuto. Portanto, mesmo em Portugal, português para estrangeiros, língua não materna, que também foi uma experiência internacional dentro do meu próprio país, com um estatuto diferente. E depois venho para aqui e o estatuto tem que ser analisado. Aqui na Beira, acho que não podemos falar, o português não é língua estrangeira, Não, o português não é língua segunda, mas também é questionável se é língua materna. Portanto, aqui eu acho que temos que pegar na lupa, não é? Enquanto pesquisadores, para estarmos a ver. caso diferente. Eu queria mesmo que a Celina explorasse um pouco mais, partilhasse um pouco mais conosco como é que tem sido a sua experiência no ensino da língua portuguesa aqui na Beira. Uhum. Portanto, eu estou a colaborar na Universidade de Licungo, né, aliás, nós estamos aqui ao abrigo de um protocolo que existe entre o Camões IP, Instituto da Língua e da Cooperação, que foi celebrado com a Universidade de Licungo. O Camões IP tem estes protocolos com outras universidades, com a Rovuma, com a Universidade Pedagógica, com a Eduardo Mondlane. Ahm, Pronto, e aqui, na verdade, o meu papel na universidade, enquanto docente, eu estou mais com a área das didáticas ou das literaturas, não estou com a língua portuguesa, mas obviamente a sua pergunta é-me muito cara, porque de facto a língua portuguesa está na base de tudo, para além de todas as outras funções que tenho, que vão ao encontro da tal promoção e difusão da língua portuguesa. Hum, Muito embora a língua portuguesa aqui seja usada, portanto, é a língua de comunicação, e não há aqui, portanto, uma diferença entre a universidade e a rua, ou entre a rua e o banco, ou entre o banco e o mercado. Portanto, a língua portuguesa é usada, ela convive de facto com outras línguas, mas não é uma convivência que salte aos olhos, ou seja, ouve-se mais a língua portuguesa do que outras línguas aqui na cidade de Aveiro. Exato. Mas mesmo assim, porque eu recebo estudantes que vêm de todo o lado, desde o norte até ao sul, Exato. é interessante ver como o português não passa. Portanto, se eu às vezes também tenho dificuldades em entender os meus estudantes, eles também têm Tem as dificuldades, por vezes de entender o que é. claro, em compreender. E porquê? Porque aí já entra a confusão do melting pot ou melting linguístico que nós podemos encontrar numa sala de aula aqui na Beira. Se há estudantes que vêm do distrito, e aqui a língua portuguesa nós temos também sempre que associá-la ao contexto educacional que Moçambique tem. Portanto, também temos que pensar que, se calhar, as bases da língua portuguesa, um estudante, quando chega à universidade, já tem que ter 12 anos de escola, Uhum. porque o português fez parte dos 12 anos de escola,
O ensino em Moçambique até está muito bem, na minha perspectiva, pensado e projetado, porque aposta no ensino bilingue nos primeiros ciclos e depois, então, no ensino da língua portuguesa. Portanto, tudo o que eu vou dizer também temos que fazer um bocadinho, talvez o desconto, ou temos a compreensão de que estas dificuldades com a língua portuguesa ocorrem não só da parte do falante, receptor, ou neste caso da parte do aluno, estudante, receptor, mas de todo um sistema de educação com todas as suas condicionantes que nós conhecemos aqui em Moçambique. Para chegarmos depois à descrição do que acontece na sala de aula no ensino superior. Portanto, os estudantes podem vir de distritos em que o português, de facto, é visto como uma língua estrangeira. Ou vêm com uma língua segunda, pronto. E aqui a língua portuguesa, mesmo numa sala de aula aqui na Beira, na Universidade de Licungo, convive numa sala de aula com com o inglês. Exato. É a facilidade, que os estudantes têm, às vezes não conseguem pronunciar-se ou não se conseguem exprimir logo na língua portuguesa, sai muito o inglês. As línguas maternas saem Claro. quando eu dou esse espaço, porque acho que é interessante e também tem que haver esse espaço, mas realmente não sai muito. O que sai é, de facto, uma língua portuguesa que não está preservada, que não está cuidada, que não está estudada e acho que no fundo consolidada. Por isso é que estamos cá nós, que existe o Camões, que existem estes protocolos de cooperação, porque é essa a nossa função, é esse o nosso papel, é nós auxiliarmos. Então, aqui em Moçambique, em concreto, a situação linguística, hum, nós temos que analisar vários fatores que são naturais. Portanto, a língua portuguesa aqui convive com um manancial também de línguas maternas, Também. mas mais do que as línguas maternas, não nos podemos esquecer, da influência dos países vizinhos, que são maioritariamente da língua inglesa. Um segundo ponto é aquilo que as pessoas também absorvem, vão vendo no dia a dia. E nós andamos na rua, de facto, e vemos muitas expressões em inglês que já entraram naturalmente, porque a língua está sempre em constante evolução e a língua é feita pelos falantes, ponto final. Portanto, a língua portuguesa vai sempre evoluir pela própria voz dos falantes. E aqui em Moçambique, o português de Moçambique já introduziu o estou busy, Sim. e outros termos que vão buscar ao inglês precisamente por esta questão, e nós vemos a quantidade de escolas privadas que existem na Beira que são bilíngues, portanto, com o inglês. Justo, exatamente. Outro fator também é o que é que as pessoas veem nos média, não é? Aquilo que eles leem nos jornais mas acima de tudo o que é que eles veem e se virem um filme, se assistir se virem um filme ou muitas até as telenovelas, elas acabam por ser, se calhar, dobradas, às vezes, não é? E são dobradas para que tipo de português? Exatamente, porque na verdade nós falamos aquilo que nós mais consumimos. Se estamos mais ligados a filmes em inglês, obviamente que em algum momento ao nos expressarmos em português vamos buscar um termo em inglês e, Exatamente. e isso vai passando de falante para falante e acabamos nos apropriando de uma palavra que não é do português e fazemos com que ela se torne normalmente Sim, portuguesa. sim. Exatamente. Mas isso é normal, Olga. Portanto, eu estava a dizer, é assim, Igual, crescer. crescer também, Claro. mas depois vamos entrar também em conflito e entrar a questão que eu estava a dizer há pouco da preservação. Mas aqui, como eu estava a explicar, há o português do Brasil também, que entra aqui. Então aqui gera-se uma confusão, porque, na verdade, o português de Moçambique, é uma herança do português de Portugal, com a evolução natural, certo? E o que nós vemos aqui é uma influência muito grande do português do Brasil, por isso é que nós entendemos, sei lá, o aprendizado, o celular, ao invés do telemóvel, da aprendizagem. Mas mais interessante, e indo ao encontro do que a Olga estava a dizer, os falantes são esponjas, nós absorvemos tudo.
E não podemos esquecer que Moçambique, nós temos vizinhos que são indianos, nós temos vizinhos que são chineses, temos vizinhos paquistaneses, libaneses, temos vizinhos portugueses também, espanhóis, e nós, naturalmente, como esponjas, vamos sempre buscar e utilizar. Só que voltando ao contexto académico, num contexto dos média, portanto, estou a falar dos jornalistas, dos promotores da língua portuguesa também, o jornalista é um promotor da língua portuguesa. Estou a falar de institutos públicos, não é, como um banco. ah, não nos podemos esquecer que aí já entra a consciência linguística. E ao entrarmos na consciência linguística, já vamos convocar o cuidar da língua portuguesa. Também não podemos. De uso da norma. Claro, exatamente, porque tem que haver normas, tem que haver regras, caso contrário, a língua é do povo, certo? Mas também tem que haver este, Já padronizadas estas sim. expressões. E aí, de uma forma muito clara, já que falou das normas, para esclarecer, um apontamento aqui de esclarecimento, hoje, no dia 5 de maio, existem duas normas para a língua portuguesa. Existe a norma europeia, e chama-se norma europeia porque não é só em Portugal que se fala português. O território português é constituído por Portugal continental, mais os arquipélagos dos Açores e da Madeira. Por isso é que nós falamos em português europeu, porque falamos do território português. Portanto, existe a norma europeia por questões históricas, todos nós sabemos que o português evoluiu desde os séculos, os primórdios, passou pelo galaico ao português. Então, Exatamente, portanto, começou com o latim, claro, onde hoje é Roma, onde está o Lácio, mas sofreu a língua portuguesa, a evolução da língua portuguesa sofreu várias fases, não é? sim. Evoluiu também do galaico ao português, passou pela época clássica, por isso é que nós dizemos que falamos a língua de Camões. Exato. Portanto, Camões, estamos no século XVI, na época clássica, e de facto, Luís Vaz de Camões, o grande poeta, foi um grande contributo, e graças a ele, de facto, nós falamos uma língua portuguesa padronizada, porque na era clássica entram de facto as normas, entram as gramáticas, entram as regras. Portanto, existe a norma portuguesa, norma europeia, peço desculpa, e depois existe a norma brasileira. A questão é, em Moçambique, qual é a norma que nós devemos usar? Muito simples. Pela questão histórica, lá está, não é? O português chegou aqui pelos portugueses, ponto, não foi pelos brasileiros, foi um ponto, podiam ser os brasileiros, no caso foram os portugueses, é a história, e nós temos que compreender a história até para compreendermos o nosso próprio presente e pensarmos no futuro. Portanto, pela questão histórica, pela questão, hum, vou só mesmo dizer histórica, que tem que ver com o passar do tempo, e depois já convoca a evolução, nós aqui em Moçambique temos que falar, temos que respeitar a norma europeia. Uhum. E pela mesma questão, nós entendemos que a norma europeia vai ser usada em todos os outros países, tanto dos PALOP, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, portanto, todos, e Timor-Leste também, Macau. Porquê? Porque foram os portugueses que deixaram essa herança, essa forte herança. Não deixaram só a arquitetura, não deixaram só o modus vivendi, deixaram a língua Legalmente. que persiste até hoje, por vontades políticas, por vontade dos falantes. Portanto, por isso é que estamos hoje a celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, porque houve essas. Então, quem é que segue a norma brasileira? Os brasileiros, obviamente. Agora, também temos que compreender que os falantes é que fazem de facto a língua acontecer. E temos que compreender que a língua portuguesa é isto tudo, são estas variedades, são estas duas normas e as variedades, porque depois nós não podemos dizer que em Moçambique tem que se falar português como se fala, como eu falo. Eu falo português europeu, não é? Mas a Olga não tem que falar, nem deve falar o português europeu. A Olga fala o português de Moçambique, com a riqueza. Baseada aos vários contextos da nossa Exatamente. Há riqueza. línguas, Há a nossa cultura, e tudo isto vai influenciar naquilo que é a produção, nesse caso da fala,
daquilo que é de um povo, uma população, a variedade daqueles falantes está associado sempre a esta questão cultural, histórica e por aí adiante. Exatamente. E eu às vezes tenho estudantes que me tentam imitar. E eu penso: "Não, não, isso está errado. Vocês têm que preservar a variedade que é o português de Moçambique. A Aquela língua riqueza da língua e pois, está a aí." riqueza da língua está mesmo nisso. O que nós temos depois que avaliar, e isto é muito interessante, todos os estudos que vêm da língua são muito interessantes, porque lá está, a língua está sempre em constante mutação. Exato. É tentar perceber é que dentro do português de Moçambique, que aqui, portanto, aqui há uma questão que ainda não está muito bem legitimada. O que é que se fala aqui? Hum, por exemplo, há uma outra questão na universidade. Existe um acordo, né, como a Olga falou há pouco, as línguas têm que ter regras, têm que ter normas. E é normal, com o passar dos anos, que de vez em quando os linguistas, os entendedores da língua, se sentem para, de acordo com os falantes que existem, não é? Atualmente, que vamos sentar e vamos ver. Alguns termos, algumas. Exatamente, vamos ver a evolução. Então, agora os falantes, não sei, dizem bué, agora o bué se calhar é dito tantas vezes que vai ser, e de facto o bué faz parte já do dicionário, já faz parte. Ou seja, é importante, como a Olga estava a dizer, convencionar, e para isso existem os acordos ortográficos. Pois. E aqui em Moçambique há uma confusão enorme porque o acordo ortográfico não foi adotado aqui, o último acordo ortográfico Sim. não foi adotado aqui, o que quer dizer que quem adotou o acordo ortográfico foi em Portugal. Houve também uma revisão dentro da norma brasileira, mas na verdade, se estivermos a falar de Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Macau, por vontade política, aliás, não houve essa vontade política ainda, não houve esse decreto-lei, se nós quisermos, a dizer a partir de agora vamos adotar o acordo ortográfico. Até porque não se começa a adotar um acordo ortográfico de um dia para o outro. Não foi assim em Portugal. Aliás, neste momento estão outra vez a sentar-se, e felizmente, a rever, a cuidar melhor do último acordo ortográfico, e ainda bem. E aqui, o que é que acontece? Que também é natural. Eu entendo isto tudo como processos naturais. Se há professores aqui das universidades que vão estudar para o Brasil, se vão estudar para Portugal, Certo. vão absorver, porque eles também são esponjas, todas estas situações e trazem-nas para cá. O que é que está menos bem, na minha opinião? Nós estamos a formar os futuros professores, os futuros donos da língua portuguesa aqui. E nós realmente temos de ter o cuidado de perceber que se o acordo primeiro entendermos que não se fala português do Brasil aqui, portanto segue-se a norma europeia. Primeiro ponto esclarecido para que haja aqui um entendimento e cheguemos todos ao mesmo porto, que esse é o objetivo. Sim. Segunda questão é entendermos que o acordo ortográfico não foi legitimado aqui em Moçambique. Então quer dizer que não vamos, sei lá, por exemplo, na grafia, eu vou continuar a escrever a ação Exato. e não vou escrever a ação, só porque existe a Celina que não escreve a ação, E ou porque vem. Não, aproveitando, como é que tem sido a sua experiência como docente? Por exemplo, acredito que tem lido textos escritos dos seus alunos a todos os dias. todos os dias. E como é que tem sido isto, essa confusão do acordo ortográfico não adotado? Como Ler um tem sido texto, lidar com isto? pronto, ler. A questão é mesmo como é que lida com essa situação, tendo em conta que a Celina usa o novo acordo ortográfico e nós cá não estamos a usar. Nos textos dos seus estudantes é normal encontrar lá expressões como essas, ação, objetivos, né? Com ser baptista, por aí em diante. Como lida com essa situação? Eu na universidade, porque estou em Moçambique e porque não, o papel do Camões não é, ou neste caso o meu papel, não é estar aqui a anular
uma variedade em detrimento da outra. Pois. Ponto. Portanto, eu falo o português europeu, certo? Quando estou na universidade, obviamente, escrevo o português de Moçambique. Muito. Eu tento, às vezes lá me esqueço e falo com os meus estudantes, mas tento escrever ação didática, objetiva, isso tudo. Estou aqui a enfatizar, mas obviamente nem se diz isso. Porque é o meu papel na universidade. E não deixa de ser língua portuguesa. Portanto, nós também temos de ter conhecimento. O que eu entendo, eu não noto isso nos textos dos meus estudantes. Noto outras coisas bem mais graves, a dificuldade em escrever em português mesmo, portanto. Mas posso falar de documentos reguladores, por exemplo, um programa, ou algo que um colega meu que já tem experiência, não é, na língua, aí sim é que eu vou encontrar. Posso encontrar num parágrafo objetivos com C e no segundo parágrafo já tem os objetivos sem C. Tá lá. O que é que eu entendo disto? Que é uma confusão, Certo. não houve ainda uma digestão. Neste caso, tem consciência de que está a se usar um novo acordo ortográfico, mas ele acaba por ficar. Oscila, Exatamente. mas oscila mal, porque aqui não se usa o acordo ortográfico. Não foi regulamentado, Também. não foi legitimado. Muito bem, Celina, eu acho super importante esclarecer este ponto, porque muitas vezes os nossos acadêmicos, os nossos dirigentes, são pessoas que tiveram formações, por exemplo, em Portugal, e por estarem dentro daquele contexto, obviamente tiveram que usar o novo acordo ortográfico, e por estarem lá por tantos anos, a gente vai se apropriando daquela forma de escrever, de falar. Se calhar as pessoas, quando voltam, quando regressam a Moçambique, deixa lá aquela semente, mas é importante olhar para a questão da pragmática do contexto. Quando estivermos em Moçambique, ainda não adotamos o novo acordo ortográfico, então vamos continuar a usar a língua como temos estado a usar, com lá as consoantes didáticas. Sim, o acordo ortográfico não tem só que ver com essa questão gráfica, mas sim, porque a semente do problema eu acho que reside mesmo aí. É na parte, como eu estava a dizer há pouco, da consciência linguística. Nós temos que ver a diferença entre alguém que está no mercado, alguém que vai na rua, das pessoas que são os professores, que são os académicos, que são os jornalistas. Nós temos que cuidar da língua, somos nós que temos que cuidar dela, preservá-la e veiculá-la com a maior correção possível. A minha maior preocupação quando estou com estudantes, e digo-lhes isto, não há uma aula em que não venha isto para cima da mesa. Como é que eles vão ser professores da língua portuguesa no futuro, se eles próprios, eles vão ter manuais, e estes manuais podem ter às vezes acordo ortográfico, mas eles, independentemente de haver um manual, que é um manual, eles é que têm que saber qual é o português que devem ensinar, como é o português que deve ser ensinado, para não causar confusão. Porque um professor que um dia diz o aprendizado, no dia a seguir está a dizer às crianças aprendizagem, vai haver confusão. Porque estas crianças, estes alunos, vão conviver depois em casa com línguas maternas, vão conviver com as telenovelas em que ouvem o aprendizado, vão à internet, isto era uma questão que eu também queria abordar, do português. Quando eu estava a falar dos milhões de falantes, nós não podemos esquecer também que há esta variedade toda da língua portuguesa, que tudo é língua portuguesa, mas há pouco eu queria referir isto. O Brasil é um país imenso, como é Moçambique. Claro que o português do Brasil, mas eu digo isto claro porque é natural, nós não estamos aqui, não há um português melhor do que o outro, ponto. Mas temos que ver qual é que é o português, que variedade, ou que norma, neste caso, estamos a falar das duas normas, qual é a norma que é mais bem difundida pelo mundo inteiro. É o português do Brasil, mas ninguém pode negar isto e ninguém pode ficar sequer aborrecido com isto. Portanto, é natural que aqui os estudantes vão fazer pesquisa. Eu tenho o cuidado de dizer, cuidado, tentem ir ao Google, Google PT, não BR, mas pronto, vão ler este artigo, pode estar em português do Brasil, não faz mal. O que é importante
é vocês, estudantes, futuros professores da língua portuguesa, saberem que estão a ler um artigo que está escrito em português do Brasil. Exato. E eu até lhes digo, eu em Portugal sempre vi também telenovelas brasileiras, mas isso não quer dizer que eu começasse a introduzir no meu dia a dia termos do português do Brasil. Eu sempre vi filmes em inglês, mas isso não quer dizer que eu agora começo a dizer eu estou muito busy. Portanto, há estas questões todas que eu tento alertar, que vale o que vale, não é? Mas é esta a questão. Eu acho que nós temos que entender os falantes, como esponjas que absorvemos tudo e temos que compreender. Eu não gosto muito de dizer que existem erros. Temos também a assumir a pedagogia do erro, ou seja, compreender o que é que um falante aqui em Moçambique diz busy, diz aprendizado. Eu não, por exemplo, se estiver a corrigir um texto, eu não vou corrigir isso como errado, porque é o contexto. Ok. Nós temos que perceber o contexto, e cada país, em Macau tinha outras estratégias de correção. Em França tinha outras estratégias de correção. Nós também temos que saber, nós Camões, que estamos a difundir a língua portuguesa, estamos a difundi-la, estamos a promover, mas também temos que ver que o português convive com outras línguas. E há Isso é muito importante. Claro. particularidades. Muito bem. Celina, pode falar-nos um pouco sobre aquilo que tem sido as vossas práticas, digo vossas como Centro Cultural Português, para a celebração do dia 5 de maio? Tem sido assim habitualmente feito? É, eu vou dizer que este ano não vou desvendar nada, ainda não fiz a programação. Ok. O que eu posso dizer é que este ano nós estamos a fazer, cada mês tem uma temática e, obviamente, maio, todas as atividades, todos os eventos vão girar ali em torno, claro, do dia de hoje, né? Que é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. O que quer dizer que a programação está mais dedicada à língua e à literatura. Entendendo eu que, ou entendendo nós, no Centro Cultural Português, que, que não é só a língua portuguesa, lá está, a norma europeia. E já agora, deixo aqui um pequeno apontamento, pode ser um esclarecimento também. Às vezes as pessoas pensam, no Centro Cultural Português ah, só existem só existem eventos, exposições, lançamentos de livros de pessoas portuguesas. Não, nem isso tinha sentido. Nem nós temos orçamento, obviamente, para estarmos deslocados de Portugal a investir. Não. Portanto, nós promovemos a língua e a cultura local. Portanto, acredito que todo este mês de maio, de facto, a nossa programação gira em torno de ciclos de escritores, em que estamos a dar prioridade e a ideia é irmos buscar um escritor cabo-verdiano, irmos buscar, portanto, o que aconteceu ano passado foi exatamente isso, fizemos um ciclo de escritores, em que tiveram escritores. O 5 de maio, na verdade, é a celebração da língua portuguesa no mundo com maior incidência na CPLP, e é isso que nós tentamos fazer, no Centro Cultural Português, com uma exposição dedicada à explicação, de facto, da língua portuguesa. Portanto, vamos ter essa exposição, vamos ter atividades direcionadas às escolas, como fazemos sempre, às universidades, para dinamizar atividades que tenham que ver com a leitura, com a escrita, mas que promovam, que divulguem a língua portuguesa, e todas elas a partir desta exposição. Agora, um carinho maior durante este mês de maio para os escritores, para os professores, para os académicos, de facto. Então, o Centro Cultural está sempre de portas abertas, com exposições, com atividades culturais. Qualquer um que quiser visitar, pode. Não há nenhum impedimento, não há. O Centro Cultural Português é público, é o único centro cultural que nós temos aqui na Beira, é público, é gratuito. Nós temos uma biblioteca que é gratuita. Todas as pessoas podem entrar, obviamente devem entrar. Não tem sentido um centro cultural português existir se nós não tivermos público. Nós tudo o que fazemos, eventos, atividades, é a pensar no público. E não fazemos atividades a pensar nos escritores apenas. Temos atividades, eu dou sempre este exemplo.
Temos o Sábados Mágicos, que é para crianças dos 4 aos 12 anos. Sempre com uma componente didática e pedagógica. Nós apostamos, difundimos a língua, a cultura portuguesa, mas preocupam-nos outras questões também que estão intimamente relacionadas, não é? A educação, a formação, a cidadania. Portanto, eu começo sempre por explicar que nós pensamos em atividades e eventos que vão ao encontro de todas as faixas etárias, todas as classes sociais. Nós nem pensamos em classes sociais, é para toda a gente. Temos esta atividade que é para os pequeninos e temos depois uma outra, que é um programa que é o Conte-me uma História, que estas histórias são contadas por pessoas mais velhas e nós vamos buscar público também das pessoas mais velhas, vamos buscar às vezes senhoras e senhoras que estão nos lares, Muito portanto, bem. as nossas atividades, além de gratuitas e de fácil acessibilidade, é para toda a gente. Mas lá eu escrevo com acordo ortográfico Ok, sim, porque faz todo sentido. e passo a explicar porquê, porque o Centro Cultural Português é diferentemente dos centros de língua portuguesa que eu coordeno na Universidade de Licungo e das aulas que eu dou, o Centro Cultural Português está inserido na comunidade com uma projeção internacional. Por isso é que nós apostamos em atividades e eventos que sim têm que ver com a Beira, não é? Com a comunidade local, mas também nacional e internacional. E aí eu entendo que temos que adotar o português com um acordo ortográfico, mas só aí. Não todos os outros Faz sem acordo ortográfico. todo sentido. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Obrigada, Celina, do fundo do coração. Nós ficamos por aqui com o nosso podcast, mas antes, Celina, pode, assim, dar-nos uma visão geral, desculpa, as últimas relações sobre esta questão do dia 5 de maio. Gostava mais uma vez de dizer que temos que celebrar, temos que elevar a língua portuguesa, temos que cuidar dela. E cuidar é preservar, é usá-la, pronto, é realmente cuidar da língua portuguesa. E este dia é o dia em que nós realmente podemos refletir mais sobre o que é isto de cuidar a língua portuguesa, celebrar, elevar a língua portuguesa, pensar o que é a língua portuguesa na literatura, o que é a língua portuguesa na rua, não é? Nós às vezes estamos a olhar para uma chapela e vemos ali alguma expressão de língua portuguesa, que é mais o português de rua, isto também é interessante. Portanto, é um dia em que nós, se calhar, paramos para celebrar a língua portuguesa e para refletirmos também em todas estas variedades, em toda esta riqueza. Portanto, eu, acima de tudo, para já felicito imenso este programa. Acho que a Unicef está a fazer um excelente trabalho também na promoção da língua e da cultura portuguesa na comunidade. Claro, com este programa e hoje este podcast que foi mais dirigido à língua portuguesa, acho que é muito incisivo, é muito importante e é muito bem-vindo. E acima de tudo é isto, é nós cantarmos a língua portuguesa hoje, sempre de mãos dadas. Não há uma variedade melhor do que a outra e pensarmos que hoje nós estamos aqui na Beira, mas pensarmos em Moçambique inteiro, no que é o português em Moçambique, mas lembrarmos que existem mais 9 Estados membros da CPLP e sabermos também que o português é falado em todos os continentes, com uma maior predominância, como eu já expliquei, no hemisfério sul, graças ao Brasil, mas entendermos que português é mesmo importante, como outras línguas são também, mas quando nós temos uma língua tão importante que graças a ela nós veiculamos a cultura, nós fazemos negócios, nós entendemos, não é, as boas relações de um país através da língua portuguesa, quer dizer que temos mesmo que pensar, refletir na língua, para onde é que nós levamos a língua portuguesa. Pois. Obrigada a todos. Até à próxima. Tchau, tchau. Unisced. Ensino online, ensino com futuro.